Fala, povo, tranquilo com vocês? Esta questãozinha do simulado é muito interessante e ela envolve tanto nutrição vegetal e trocas gasosas, um módulo do estude, principalmente quanto a esse enfoque, quanto aquela região lá e um outro módulo do estude falando de transporte vegetal. Por quê? O importante dessa questão, em que ele fala que o segundo verso que deve reger a resposta da alternativa, olha só, ele fala que o trecho da música apresentado caracteriza fortemente um bioma típico do Brasil. Geralmente isso daí a gente está falando de regiões do Cerrado, da Caatinga, que são ambientes bem secos. E a adaptação vegetal típica desse bioma, que está apresentada no segundo verso da canção, tem como objetivo principal fazer alguma coisa. E aí as alternativas envolvem a botânica. E o segundo verso diz o seguinte: não se vê uma folha na baixa ou na serra. Galerinha, essa frase falando da folha é sobre o aspecto da folha que é importante a relação. A folha, ela consegue fazer trocas gasosas através daquela estrutura foliar chamada de estômato. Os estômatos abertos, eles permitem fazer troca gasosa e os estômatos fechados não permitem. Só que a mesma coisa relaciona-se quanto à abertura e fechamento dos estômatos quanto à evaporação da água, no caso a transpiração da folha. Uma vez que a água evapora ou transpira, a gente tem vários processos e nomes para esse tipo, de transpiração foliar é o mais comum. Quando a água é perdida por essa região dos estômatos, isso cria uma certa pressão negativa, e essa pressão negativa é a necessária para transportar a seiva bruta em uma planta. Então, esta relação está nesses dois módulos, tanto em trocas gasosas quanto em transporte vegetal, transporte da seiva em plantas. E então, essa região, falando que essa estrutura, a perda das folhas, envolve um mecanismo do ambiente, é interessante, porque isso é uma adaptação para esse tipo de vegetação. Como o ambiente é seco, o ambiente não tem água, e vários versos do texto falam isso, e a planta precisa fazer o máximo de retenção de água no seu organismo, se ela não tem folha, ela não perde água por transpiração foliar e, portanto, retém ela no organismo. Essa é a relação que no seu coraçãozinho tem que ter e que, portanto, a gente tem que achar uma alternativa para isso. Perceba, uma delas diz: aumentar a captação de água pelas raízes. O segundo verso está falando das folhas, não das raízes. Então não. Outra alternativa diz: aumentar a captação de luz através das folhas. Se eu estou perdendo a folha, como é que eu vou aumentar a captação de luz? Não tem nada a ver. Outra: diminuir a taxa fotossintética dos vegetais. Essa é um ótimo distrator. Sem folha, sem a principal região de clorofila, menos fotossíntese. Só que eu estou falando de um ambiente quanto à relação hídrica. Não tem relação quanto a essa questão. Não é essa a alternativa. Uma outra diz: elevar a captação de gás carbônico pelos estômatos. De novo, o estômato está na folha. Sem folha não tem captação. A última alternativa, que me remete exatamente ao que diz, é diminuir a perda de água por transpiração foliar. Sem folha, sem transpiração, ela retém água nessa estrutura da planta e a planta não morre. Essa é a resposta da questão. Diminuir a perda de água por transpiração foliar. Tchau, galera! Estude.